Olá, que a graça e a paz do Senhor seja com você, seja com a sua vida, com a sua família. E estamos geograficamente separados, mas estamos espiritualmente unidos e com o propósito de ouvir aquilo que Deus tem a dizer conosco hoje. Para isso, eu gostaria de dar as boas-vindas a você, a sua família que está reunido aí na sua casa e você também que está acompanhando esse conteúdo em algum instante, em algum momento da sua vida. Que Deus abençoe você profundamente. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 46. Salmo 46, um salmo que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar mais uma vez. Convido você a se colocar diante do Senhor e pedir que Deus fale conosco nesse momento. Pai, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos de todo o nosso coração que a Tua palavra conforte, console e nos oriente. Faça isso, Espírito Santo de Deus, nesse momento. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Até bem pouco tempo atrás, os nossos avós, eu acredito que eles teriam dificuldades de imaginar a possibilidade de como o mundo ia ser, ou poderia ser quase destruído, né? Sempre houve essa ideia, sempre houve esse pensamento, mas dificilmente se ia em tantos detalhes como a gente se vê hoje em dia, especialmente na cultura de entretenimento. Se você gosta de filmes, você já viu que existem muitos e muitos filmes com essa temática do fim do mundo, não é? E o fim do mundo, ou quase fim do mundo, ele passa por todo tipo de problemas nesses filmes. Tem as epidemias, o aquecimento global, tem os meteoros, alienígenas, zumbis, você pode escolher. E pode escolher também o gênero do filme, o gênero, o tipo de filme que aborda esses temas. Tem drama, tem aventura e tem até comédia falando do fim do mundo. Mas uma coisa é verdade, se a nossa cultura não tem problemas em imaginar diferentes maneiras do mundo ser destruído ou ser quase destruído, se a nossa cultura não tem dificuldades em imaginar maneiras de uma catástrofe acontecer, ela tem muitas dificuldades em encontrar, em reconhecer um verdadeiro refúgio para a alma humana quando a calamidade chega. E aqui nós podemos encontrar, nesse salmo e em tantos outros salmos da Bíblia, um texto, uma oração que nos convida a fazer do Senhor o nosso refúgio e que nos diz que se nós temos o Senhor como nosso Deus, então mesmo que a gente tenha que enfrentar situações das mais inesperadas de calamidade, nós não seremos consumidos pelo medo, porque Deus é o nosso refúgio verdadeiro. Então, hoje, diante de uma situação difícil que nós estamos vivendo, que eu acredito que não é e nem quase o fim do mundo, como nos filmes,
mas é sim algo preocupante, é uma situação difícil que estamos enfrentando de uma pandemia mundial da Covid-19, em que todos nós estamos nos sentindo mais vulneráveis, todos nós estamos tendo que lidar com o medo. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Como que essa situação de pandemia que a gente está vivendo hoje está revelando ao seu coração os seus medos? Talvez você está experimentando ou já experimentou em algum momento o medo da própria enfermidade, o medo de ficar doente. Talvez nesse momento em que a gente tem até que sair na rua o mínimo possível, nesse instante, a gente fica com medo até das outras pessoas, em que a gente costumava abraçar, costumava cumprimentar, agora a gente olha e tem receio. Você tem medo da enfermidade, talvez você esteja enfrentando o medo de ficar sem o seu emprego, sem o seu ganha-pão, medo de um grande prejuízo financeiro ou até mesmo de não saber como vai ser a provisão da sua casa. Medo pelos seus amigos, pelos seus familiares, gente querida que está perto de você e que talvez estejam também vulneráveis. Ou o medo da morte, medo de morrer. Como que nós estamos enfrentando tudo isso? É certo que esta situação de sofrimento está revelando a nós os nossos medos. Só um tolo não tem medo de nada. Só um tolo olha para a situação difícil e diz não ter medo de nada. O medo é um sentimento que nos acompanha ao longo de toda a nossa vida. Conforme a gente vai avançando nas fases da vida, a gente vai se deparando com medos diferentes. A gente não tem os mesmos tipos de medo. Talvez quando você era criança, bem pequena, você tinha medo do escuro. A criança tem medo de ficar longe dos pais. A criança tem medo de talvez ter um monstro ali debaixo da sua cama que vai puxar os seus pés de noite. Depois o adolescente não tem mais esse tipo de medo, mas talvez enfrenta o medo da rejeição social. O jovem já começa a ter outro tipo de medo, medo do seu futuro, de como vai ser. Talvez o medo de ficar sozinho. O adulto também enfrenta isso, o medo da velhice que está chegando. Todos nós enfrentamos um pouco vários tipos de medo. Medo de ficarmos sós, medo da morte, medo de morrer, mesmo que a gente mantenha esses medos só para nós mesmos. Mas a verdade é que todos nós enfrentamos, de certa maneira, o medo. E alguns medos, eles são preservativos, eles são importantes, eles nos preservam, eles nos ajudam a tomar cuidado para nós não nos destruirmos e para nós não nos colocarmos em situações de risco descabidas. Por exemplo, é normal e é bom que você tenha um certo nível de medo de altura, para que você não se arrisque mais do que o devido, do que o normal em situações assim. Ou, por exemplo, você tem medo de cachorros gigantes vindo na sua direção com aquela aparência assustadora e certo de que ele vai te atacar. É normal ter medo em situações assim. São medos de circunstâncias que podem nos ferir e são medos que nos preservam. Mas outro tipo de medo são os medos patológicos. Esses eles não vêm para nos preservar, mas eles vêm ao contrário, eles vêm para nos impedir de desfrutar da vida. Enquanto o medo que preserva, o medo natural, ele valoriza a nossa vida, o medo já patológico, ele vem para diminuir a nossa vida. Ele nos impede de desfrutar da vida e de nos lançarmos a projetos, a sonhos, a iniciativas que aumentariam a nossa qualidade de vida. Por exemplo, se você tem medo de voar, você nunca vai poder fazer uma viagem para outro país ou para um lugar mesmo no nosso país que seja muito distante. A viagem vai ser muito difícil. Talvez medo do mar, gente que não tem o medo apenas daquele cachorro bravo que eu descrevi, mas o medo de qualquer tipo de cachorro, até dos mais fofinhos. Medo de se envolver com novas pessoas, achando que vai ser rejeitado. São medos, então, patológicos, medos que diminuem a nossa vida. Mas há ainda um terceiro tipo de medo, os medos ilusórios. Esses, eles nos causam a angústia no meio da vida. A angústia de ter que lidar com as situações normais da vida.
mesmo situações normais, corriqueiras, como medo de sair de casa, medo de encontrar alguém novo, e aí achando que sempre alguma coisa de ruim vai acontecer com a gente. A questão sobre o medo é que na maioria das vezes ele começa como algo legítimo, mas de repente ele passa a ser algo que toma um tamanho irreal. E nós acabamos projetando uma possibilidade de algo acontecer, nos prendemos a ela e por fim nós nos deixamos dominar pelo medo. Nós ficamos alucinados, pensando no pior que pode acontecer. Como vai ser? O que será que vai acontecer? Se as pessoas dizem então, não pensa no pior, isso pode atrair, algumas pessoas dizem assim, e outros dizem, não pense no pior porque isso provavelmente não vai acontecer. E diante de tantos conselhos, de tanta confusão, como que nós podemos lidar com o medo, então, de maneira sábia, diante de tanta confusão que parece só piorar a situação? E eu quero ver exatamente a resposta para essa pergunta com você hoje nesse salmo. E vamos ver como é que esse salmo faz. Assim como no Salmo 27, que foi escrito por Davi, aqui os filhos de Corá, que são os autores do Salmo 46, eles fazem a mesma coisa, ou algo parecido. E é algo totalmente fora do que a nossa cultura hoje imagina que seja o melhor a se fazer na questão do medo. Eles encaram de frente o medo e não têm problemas em imaginar o pior. No Salmo 27, Davi imaginava assim: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. E no verso 3, ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Perceba, o ainda que são coisas que não aconteceram de fato, mas ele está dizendo ainda que. E aqui no Salmo 46, os filhos de Corá seguem essa mesma linha de pensamento. Verso 2 e 3, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Olhando para esse e para outros salmos, a gente começa a pensar que isso fazia parte da teologia do povo de Deus no Antigo Testamento, uma teologia que leva em conta o sofrimento. E como que seria essa teologia para nós, para a nossa vida hoje? Ela teria algo a nos ensinar hoje? Que esses salmos nos ensinam a respeito de como enfrentar calamidades. Então a pergunta que eu quero refletir com você é essa: como enfrentar as calamidades sem sucumbir ao medo? Primeiro lugar que eu aprendo, olhando para o Salmo, para a palavra de Deus, é: reconheça que o mundo é um lugar hostil. O mundo é um lugar injusto, o mundo é um lugar difícil. O povo de Deus sempre soube disso. O povo de Deus no Antigo Testamento não caía na ilusão de uma maneira de pensar que dizia que não existe sofrimento para quem anda com Deus. Você já ouviu isso? Se você andar com Deus, você não vai sofrer ou não vai sofrer tanto assim. O povo de Deus no Antigo Testamento não acreditava nisso. E os salmos são prova disso. Os salmos, que são as suas expressões suas orações, as suas expressões a Deus, que tem todo tipo de emoções, que tem louvor, que tem ação de graças, que tem também algo muito importante para enfrentar o sofrimento, que é o lamento. E o lamento é essa oração que nos ensina a sermos totalmente sinceros, totalmente honestos, sem fazer edições nas nossas orações a Deus. Dizer a Deus sem edições a respeito da nossa dor, a respeito do nosso medo, a respeito do nosso sofrimento, das nossas emoções. Mas hoje a gente tem uma teologia que parece ser o contrário disso. Parece que nós temos que dizer o tempo todo que nós estamos bem. E quando algo difícil acontece, a gente simplesmente fica sem chão, porque a gente não aprendeu a sofrer e não leva em conta o sofrimento na nossa caminhada com Deus. A gente acha de uma maneira errada que Deus está aí para nos dar uma vida fácil, para nos dar uma vida confortável.
Em outras palavras, a gente não sabe sofrer. Não temos uma boa teologia do sofrimento. Ou talvez temos uma teologia, mas não uma boa. Porque a maneira de pensar a respeito do sofrimento que a gente tem, ela não é bíblica. Ela pensa que se você crer, se você for fiel a Deus, se você andar direito, então simplesmente não vai haver tanto sofrimento na sua vida. E aí o sofrimento vem, porque ele sempre vem, e a gente fica perdido, e a gente fica sem chão, a gente fica sem reação, a gente fica sem saber como começar, o que fazer, como orar. Muitos de nós começam a pensar que talvez seja culpa nossa, talvez seja algo que Deus está fazendo para nos castigar, que talvez seja a nossa falta de fé. A gente fica dando voltas e voltas ao redor da pergunta: por quê? Por quê? O que eu fiz para merecer isso? E é interessante essa pergunta do porquê, do merecimento, porque eu e você, a Bíblia fala que o sofrimento entra no mundo por causa da desobediência do ser humano, que começa lá atrás em Gênesis 3 com os nossos pais, e eles abriram a porta para essa tentativa de autonomia, de independência, de ser autônomos de Deus, andar sozinhos, longe do Criador. E isso abre as portas para o pecado, que traz todo tipo de miséria, de sofrimento, de injustiça, de dor a esse mundo. Essa é a história, que Deus criou um mundo perfeito, mas nós trazemos a instabilidade, a dor a esse mundo. Então, sobre essa questão de merecimento, a Bíblia fala que nós merecíamos sim todo tipo de dor e sofrimento, mas que em Cristo Jesus, Deus decide dar a nós aquilo que nós não merecíamos. E dá por graça, por misericórdia. Eu e você, a gente fez tudo para merecer uma tempestade de sofrimento nas nossas vidas e talvez mais. Mas pela graça de Jesus, Ele toma sobre si a pior das tempestades. Ele toma sobre si, na cruz, a pior das tempestades que nos destruiria, que nós não daríamos conta de enfrentar, para que Ele possa caminhar conosco em todas as outras tempestades menores. Inclusive essa é bem menor do que a tempestade da cruz. Essa pandemia da Covid-19 não chega nem aos pés daquilo que Jesus enfrentou sozinho na cruz, no nosso lugar, tomando sobre si a punição pelo nosso pecado, pelo pecado de todos os homens. Na cruz, Jesus enfrenta sozinho a única tempestade que nos destruiria, a punição pelo pecado, para que nós hoje pudéssemos ter acesso à graça e à misericórdia de Deus. O profeta Isaías, 700 anos mais ou menos antes do Senhor Jesus vir, ele escreve a respeito deste momento da cruz, nos ensinando que Jesus é este que sabe o que é sofrer. Ele escreve em Isaías 53, capítulo 53, verso 3, a gente lê assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Esse Jesus que sabe o que é sofrer, esse relato de Isaías 53 a respeito de Jesus Cristo na cruz, esse mesmo saber o que é sofrer, a gente encontra por toda a palavra, e especialmente no livro aqui dos Salmos. Sempre me impressiona como os salmistas são diferentes de nós e como a gente pode aprender muito com eles. Os Salmos estão aí nas nossas Bíblias hoje. O Espírito Santo trouxe até nós hoje para que fosse para nós a nossa escola de oração. E os salmistas sabem que eles precisam ter uma estratégia para o sofrimento. Eles precisam ter uma maneira de enfrentar os medos, as ansiedades da vida. Eles sabem que precisam lidar com o que quer que seja que a vida traga a eles. Eles precisam ter, e nós precisamos ter, um lugar de refúgio. Senão a gente vai ser simplesmente sugado pelo medo. Então, quando a gente está acordando nesses dias difíceis, sabendo que esse mundo é um lugar hostil,
é um lugar de doenças, é um lugar de vírus, é um lugar que foi deturpado, não foi criado assim, mas que foi deturpado, que foi tornado instável e foi tornado caído pela desobediência do ser humano na queda. E nós sabemos então que a vida é dura, que nós podemos esperar problemas. Como que a gente vai sair da nossa cama e viver sem medo? Eu quero ver com você como que o Salmo responde isso para nós. Ele nos dá o refúgio, nós já estamos vendo isso. Ele nos dá a possibilidade de entrar no refúgio. O único lugar que a gente pode viver sem medo é no refúgio. Porque aqui nós somos cuidados, fortalecidos e renovados por Deus. Primeiro passo então, como sobreviver às calamidades sem sucumbir ao medo. Reconheça que o mundo é um lugar hostil. E em segundo lugar, fazendo o que o Salmo nos ensina, deposite a sua confiança no caráter de Deus. Qual é a primeira coisa que Davi faz aqui no Salmo? Ele olha para Deus. Olha como é que começa o versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. E aí ele continua aquelas expressões do ainda que tudo de difícil vem acontecer. Mas ele começa buscando ao Senhor. Deus aparece em primeiro. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O que aparece em primeiro? Nas nossas crises, nas nossas calamidades, nas dificuldades que a gente enfrenta. Deus está aparecendo primeiro na nossa história? Será que a prática da oração, da busca de Deus, tem sido para nós o primeiro recurso ou tem sido o último recurso? Não só na crise da Covid-19, que tem trazido várias crises aí para nós, mas nas crises dos nossos relacionamentos, do casamento, com os filhos, e em todo tipo de situações difíceis que a gente enfrenta. A oração tem sido o nosso primeiro refúgio, a primeira coisa que nós pensamos em fazer e fazemos, ou tem sido um último refúgio desesperado de quem diz, quando tudo mais falhar, já tentei tudo, agora só Jesus. Você primeiro tenta tudo para depois recorrer desesperadamente a Deus? Você primeiro tem fé em si mesmo, fé nas circunstâncias, para depois você tentar colocar a sua fé em Deus? Davi nos ensina que nós devemos começar com Deus. Tudo que você for fazer, comece com Deus. Antes de tudo, ore. E isso faz uma diferença enorme. Quando nós somos confrontados com toda essa situação que está nos sobrecarregando, com a situação que está nos oprimindo, com a solidão, com o medo, é muito mais fácil para nós colocarmos o foco naquilo que está nos sobrecarregando, nos problemas, nas más notícias que não param de chegar. E quanto mais nós focamos naquilo que está pesado, parece que mais pesado ainda fica. Mas quando nós pensamos sobre aqueles que se opõem a nós, sobre aqueles que estão nos afligindo, sobre aquelas situações que estão nos sobrecarregando, parece que vai ficando mais difícil. Pense, se você só pensa naquelas pessoas que te oprimem, parece que fica mais opressivo. Se você só pensa na sua solidão, parece que você se sente ainda mais solitário. Quanto mais você foca no seu medo, mais medo parece que você vai sentir. Então qual que é a solução para enfrentar tudo isso? Ao invés de olhar somente para os medos, olhe em primeiro lugar para Jesus. Olhe em primeiro lugar para Deus. E aí, através de Jesus, como essas lentes, através de Jesus, você vai olhar para o seu medo. E aí você vai ver que o seu medo não é tão grande assim, o problema não é tão gigantesco assim, se você olha através das lentes da palavra de Deus, que diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Veja as suas circunstâncias à luz do caráter de Deus. Ponha a sua confiança no seu caráter. Veja aqui como que é importante em quem você crê. Qual é o alvo, em quem você está depositando a sua fé. Não é apenas a fé pela fé. Muita gente diz assim, o que importa é ter fé, não importa no quê. E a gente não está falando sobre isso, a Bíblia não está falando sobre isso. Não é assim que você vai conseguir vencer o medo. Se você colocar fé em você mesmo, por exemplo,
Dificilmente alguma coisa vai mudar, dizendo, não, eu posso. Ou fé nas circunstâncias, as coisas vão melhorar. Isso não é a fé bíblica. A fé bíblica é a fé que coloca não a fé em si mesmo, não a fé nos outros, no homem, não a fé nas circunstâncias, não a fé na política, não a fé em qualquer outra coisa, mas coloca a sua fé primeiramente em Deus e coloca toda a sua confiança no seu caráter. E aí nós caminhamos para o nosso terceiro ponto que o Salmo nos ensina a respeito de como enfrentar, como sobreviver às calamidades sem sucumbir ao medo. Busque o único refúgio que afasta o medo. Deus é esse refúgio. O Salmo não diz aqui que Deus vai te ajudar se você for para um forte refúgio, se você procurar um lugar de esconderijo. O Salmo está dizendo que Deus é esse lugar de refúgio. Ele é uma fortaleza, ele é essa cidade que não pode ser bombardeada, que não pode ser destruída. Tudo o que acontece vai abalar o mundo, mas não vai abalar Deus. Tudo o que acontece, todos os terremotos, todos os tsunamis, todas as guerras, todas as pandemias, tudo de difícil ou ruim que pode acontecer, que os filmes possam imaginar, podem chegar até a abalar o mundo. Ainda que, como o Salmo diz, os montes se transtornem, se abalem no seio dos mares, o Senhor continua reinando, Deus continua reinando, e se Ele está conosco, até a pior coisa que vem acontecer no meio da calamidade, que é a morte, simplesmente nos tornará mais felizes, porque nós estaremos para sempre com Ele, estaremos ao seu lado. O verso 1 a gente lê, socorro bem presente nas tribulações. Deus está bem presente conosco nas tribulações. E nos lembra também do Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Viver com a consciência do cuidado de Deus acaba com o medo. A única coisa que vai afastar o medo é viver com a consciência do cuidado de Deus, de que Deus é o nosso refúgio. E nesse refúgio nós encontramos a segurança para nós vivermos. A verdade, queridos, é que existem outros refúgios sendo oferecidos por aí, mas só Deus é o verdadeiro refúgio. Os outros refúgios, eles são, na verdade, falsos refúgios. São fugas, a gente pode dizer assim, enquanto o Senhor não é uma fuga. No Senhor nós nos fortalecemos para enfrentar de frente a situação difícil. Mas a gente busca, o ser humano busca outros falsos refúgios. Onde que a gente busca segurança? Onde você tem buscado aceitação? Onde você tem buscado sua identidade? Onde você tem buscado seu valor? Em coisas que aparentemente, ilusoriamente vão te dar a sensação de proteção. A gente pode pensar assim no dinheiro, a gente pode pensar assim nos relacionamentos amorosos, no trabalho, em outras pessoas, pessoas que vão falar bem da gente. Enfim, esses falsos refúgios vão sempre oferecer uma falsa proteção. E são até mesmo os mais bobos e simples, mas que a gente cai nessa falsa proteção que eles oferecem. Talvez nesse tempo, muitos de nós que têm passado algum tempo a mais em casa, têm sido abordado com esse falso refúgio do entretenimento, de ficar horas a fio apenas se divertindo, assistindo séries ou filmes, ou talvez da comida, ou talvez do refúgio e de ficar dormindo mais. Queridos, o único refúgio que não nos faz fugir do problema, mas enfrentá-lo de frente, é o Senhor como nosso verdadeiro refúgio. Então, fique atento com as falsas propostas dos falsos refúgios que vão dizer aqui, ó, vem cá, se abriga aqui, fica fazendo isso, foge para cá e você vai se sentir protegido. Construa sua fortaleza aqui e nada de ruim vai acontecer com você. Confie nisso, confie no dinheiro, descanse no entretenimento. Não, queridos. Preste atenção a essas falsas propostas, porque esses falsos refúgios não nos garantem proteção e segurança quando a tempestade vem. E a tempestade sempre vem. E quando a tempestade cai,
e nós estamos em um falso refúgio, o que é que acontece? Nós estamos completamente expostos. Nós iremos nos ver completamente vulneráveis. Por isso a Bíblia nos diz que só há um verdadeiro refúgio, não refúgios. E eu lembro de uma frase aqui do John Piper, que diz assim: Deus é tudo o que há de certo e estável no universo. Deus é tudo o que há de certo e estável no universo. Queridos, só há uma fonte de segurança e confiança nesse mundo. Só há uma fonte que nos garante a segurança não só nesse mundo, mas para a eternidade. É Jesus. É aquele que acalmou a tempestade. Lá em Marcos capítulo 4, quando os discípulos, pescadores experientes, estavam com medo de morrer, e Jesus diz ao mar e ao vento: acalme-se, aquiete-se. E o mar e os ventos obedeceram a Jesus. E essa mesma expressão de Jesus, aquiete-se, que ele disse ao mar e aos ventos, nós vemos o Senhor falando conosco aqui nesse salmo. Verso 10 do Salmo 46. Aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é a nossa resposta. Essa é a reação que Deus quer de nós agora no meio dessa tempestade. É isso que a gente pode fazer agora quando a gente está sobrecarregado pelo medo no meio da tempestade. Essa é a melhor resposta que a gente pode dar. É a melhor reação que a gente pode ter ao ver como Deus é, a ver quem Deus é e como Ele está conosco, como Ele age no meio das tempestades. Aquietar o coração e saber que Deus é Deus. Aquietar o coração, como a gente já refletiu na semana passada. Eu não sou Deus. O Senhor é Deus. Eu sou o Filho de Deus. Aquietar o coração e render-se. Adorar. Aquietar é isso, queridos. É adorar o Senhor. É parar de lutar. Há uma outra tradução que diz assim: parem de lutar. Renda-se. Renda-se ao Senhor. Ele é mais forte, Ele é mais sábio, Ele é soberano. Aquiete-se, pare de lutar com as suas próprias forças, renda-se a Deus, não fique ansioso, agitado, reclamando, vangloriando-se ou qualquer coisa. Aquiete-se o coração e renda-se ao Senhor. E adore ao Senhor, reconheça quem Ele é, a sua grandeza, o seu grande poder, o seu infinito amor. E ore a Deus por isso, para que Ele se mostre a você, mostre o seu poder absoluto, mostre o seu amor infinito, até que você possa, assim, de fato, se aquietar e adorar. E eu gostaria de orar com você nesse momento. Senhor, a gente, diante dessa situação, está nos sentindo tão vulnerável. Vulnerável à enfermidade, vulnerável em relação à nossa provisão de vida, às nossas economias, ao prejuízo financeiro, ao nosso ganha-pão. Vulnerável à perda dos nossos entes queridos. Mas nós aprendemos com o Senhor e com a sua palavra. Nós vemos nesse salmo, e esse salmo nos faz lembrar que nem mesmo quando a terra se abala, nem mesmo quando tudo de ruim acontece, nem terremotos, nem montanhas sendo abaladas nos mares, nem pandemias podem tirar de nós aquilo que o Senhor nos dá e que é mais precioso, a nossa herança no Senhor, o teu amor infinito, a ressurreição que nos aguarda, os novos céus e a nova terra. Ajuda-nos, Senhor, a aquietar o nosso coração e te adorar. E ao fazermos isso, a nossa ansiedade já começa a ir embora. Que a gente possa dar essa resposta ao Senhor, aquietar e adorar. Muito obrigado, Senhor, porque nós já começamos a sentir que o Senhor está conosco e tirando de nós a nossa ansiedade e garantindo para nós o único refúgio que nos dá a verdadeira segurança, que é o Senhor mesmo.
Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Amém, querido. Deus abençoe. Nós vamos ficar agora em seguida com um vídeo que é uma homenagem ao Dia das Mães. Essa homenagem ao Dia das Mães foi gravada com a música O Retrato, de Gladir Cabral, e há várias imagens de mães e com seus filhos e filhas, e que você possa se sentir também aí representado, mesmo que você esteja longe da sua mãe por razão desse período de isolamento social, ou se você está perto dela. Nosso desejo é reconhecer que Deus nos ama e Ele até mesmo se compara o seu amor ao amor de uma mãe. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você, mamãe. É uma honra poder caminhar contigo nessa família estendida, a família da fé. Deus nos abençoe.